como alguém pode apresentar um parente mais novo, afirmando que, na verdade, essa pessoa já existia antes mesmo da fundação do universo? Nossa, é um paradoxo temporal absurdo logo de cara, né? Exatamente. Porque pensa bem, é alguém que nasce depois, começa a carreira depois, mas que, segundo a história, é infinitamente mais velho que absolutamente tudo. Isso causa um choque lógico imediato na gente. E quando lemos textos muito antigos, a tendência natural de quem tá lendo é, passar os olhos rápido demais, sabe? Isso, a gente só quer pegar o resumo da história e seguir em frente. Isso, a gente ignora essas contradições. Mas quando paramos para dissecar as palavras exatas que foram usadas lá no original grego, a engrenagem filosófica por trás da cena se revela assustadora. E muito brilhante, diga-se de passagem. E é pra dentro dessa engrenagem que a gente vai pular de cabeça hoje. Com certeza. Eu tô super animada para essa análise. Bom, o nosso ponto de partida hoje é um material bem singular. É um texto escrito pelo irmão Marcelo Oliveira, intitulado Um Estudo Teológico e Bíblico de João 1, versos 29 ao 34, na perspectiva triunfanista. É um título de peso. Sim. E para quem acompanha a gente aqui, o que temos em mãos é uma dissecação brutal de um trecho bem curtinho do Evangelho de João. São só 6 versículos. Só 6 versículos, mas que escondem um universo inteiro de significados, né? Exato. E qual é a nossa missão aqui hoje? Então, a missão principal dessa nossa exploração é escavar as raízes gregas do texto original para entender uma visão teológica muito específica que o autor defende, que ele chama de perspectiva triunfanista. E nós vamos entender como ele monta o argumento para sustentar essa visão, certo? Isso mesmo. E como sempre fazemos, vamos abordar tudo de forma estritamente analítica. Nós vamos apenas observar a arquitetura das ideias do autor, sem tomar partido. Perfeito. O que torna esse mergulho tão fascinante para mim é que o autor não está ali só contando a história de um batismo num rio. Não, de jeito nenhum. Ele usa a etimologia, o DNA mesmo das palavras gregas, para tentar resolver um dos maiores problemas conceituais da teologia. Que é como o infinito e o finito interagem, né? Exatamente. E para a gente conseguir entender essa lente triofanista lá no final, primeiro precisamos entender como ele diagnostica o problema central da humanidade logo no começo do estudo. Certo. Então vamos construir esses alicerces, porque não dá para construir um teto sem base. Com certeza. Antes de falar da cura ou da natureza de Deus, o texto gasta um bom tempo definindo qual é a doença. E ele puxa uma palavra grega que eu achei interessantíssima, a palavra hamartia. Isso, hamartia, que na maioria das vezes é traduzida simplesmente como pecado. Mas o autor do estudo faz questão de frisar um detalhe estrutural muito importante aí. A palavra, no verso 29, está no singular. E esse é o grande ponto de virada. Qual é o peso mecânico de usar o singular nesse caso específico? Muda absolutamente tudo na escala do problema. O estudo argumenta que hamartia no singular não é um catálogo de delitos morais do dia a dia, sabe? Não é sobre alguém ter mentido ou, roubado uma bala no mercado. Exato, não são esses errinhos isolados. Trata-se de uma condição generalizada. É um estado de afastamento absoluto de Deus. Que no texto ele identifica pela palavra grega theos, certo? A divindade suprema. Theos. Então, a hamartia é uma falha estrutural, não comportamental. É um estado de rebelião individual que vira injustiça contra Deus e contra o próximo. Deixa eu tentar ilustrar isso para quem está ouvindo a gente agora. Falar de hamartia no singular é quase como falar de uma doença crônica. Sim, boa analogia. Ou, pensando em tecnologia, é como um vírus de base que está infiltrado no código-fonte de um sistema operacional. Perfeito. Não estamos falando dos aplicativos que travam ou das janelas de erro que pulam na tela. Que seriam os pecados no plural, né? Isso. A gente está falando do fato de que a máquina inteira está corrompida lá na raiz. Essa metáfora do sistema operacional é super útil. Mas o estudo exige que a gente olhe para algo ainda mais abrangente. Mais do que o sistema operacional inteiro? Pois é. Esse sistema, no vocabulário do texto, é o cosmos, a palavra mundo. Cosmos. Que tem um significado bem ambivalente no grego antigo, não tem? Exatamente. Por um lado, significa a ordem, a criação sublime e perfeita do universo,
Mas nesse contexto aqui do versículo, o autor destaca que cosmos representa a humanidade organizada em oposição ao divino. Entendi. Então, o vírus da Hamartia não infectou só um computador isolado na casa de alguém. Ele infectou a rede global inteira da existência humana. É isso mesmo, a rede inteira está em rebelião. Bom, se o problema é sistêmico e afeta o cosmos inteiro, a solução também precisa operar na mesma escala. E é aí que a narrativa do texto introduz o antivírus, por assim dizer. Sob o título de Adnus, o Cordeiro. Isso. Mas, olha, sendo bem pragmático aqui, por que um cordeiro? Porque se o problema é uma rebelião cósmica gigante, chamar a solução de cordeiro não soa um pouco frágil demais? Soa muito frágil pra gente hoje em dia. Mas o autor do estudo traça uma linha reta entre esse termo e o núcleo do pensamento hebraico mais antigo. Ele cita alguns textos específicos, né? Sim, ele cita fundamentos de Êxodo 12 e de Isaías 53. Chamar alguém de Âminos na época não era um elogio fofinho. Não era tipo chamar de querido? De jeito nenhum. Era uma invocação direta do Cordeiro Pascal da Páscoa judaica, aquele cordeiro cujo sangue salvou os primogênitos israelitas da morte no Egito. Caramba! E o texto do irmão Marcelo Oliveira argumenta que isso introduz a mecânica da expiação substitutiva, certo? Exatamente. O Âminos é a figura de sacrifício absoluto. Ele atrai para si toda a Hamartia, todo o pecado do cosmos. Ele basicamente colapsa o sistema infectado em si mesmo para conseguir purificar a rede inteira. É uma responsabilidade cósmica gigantesca. Como o dia seguinte após João, que o autor chama de João imersor, ter um embate com os fariseus. Ele vê Jesus chegando e solta a famosa frase. Ele diz, aqui está o Cordeiro de Deus, aquele que remove o pecado do mundo. Mas é logo depois dessa frase que a linha do tempo parece quebrar? Porque ele diz que esse homem vem depois dele, mas que é superior a ele porque existia antes dele. E aqui o estudo começa a pavimentar o caminho para a tese principal. O autor analisa as palavras gregas protos e proteros. Me ajuda a desembalar essa logística, porque, pensa bem, João imersor era mais velho na idade ideológica, certo? Sim, eles eram parentes, primos. E o João nasceu antes. O ministério dele também começou antes. Biologicamente e profissionalmente, ele existia antes. Então, como ele justifica o uso de protos que indica uma anterioridade absoluta? O argumento do autor é exatamente em cima disso. Ele apresenta a doutrina da pré-existência. A expressão existia antes de mim anula a contagem do tempo humano, então. Totalmente. Segundo a análise do estudo, Jesus é visto ali não só como um homem ou um profeta nascido naquela época. Ele é o Espírito Eterno, a Palavra de Deus, o Verbo pré-existente. Então o João não está comparando a data de nascimento na identidade de ninguém ali. Não. Ele está afirmando que a figura na frente dele tem uma essência que transcende a dimensão do tempo. O Verbo antes de se tornar humano. Mas peraí, isso levanta uma contradição no próprio texto que a gente precisa colocar na mesa agora. Manda. Se essa essência é eterna, e se João e Jesus eram primos, cresceram no mesmo contexto histórico, por que o João diz publicamente logo em seguida, eu não o conhecia? É uma ótima pergunta. Como ele não conheceu o próprio primo? Ele está mentindo no texto? Essa é uma das chaves mais fascinantes que o autor do estudo vira. Ele recorre à palavra grega ginosco. Ginosco? Que significa o quê? Significa conhecer ou reconhecer, mas é muito mais profundo do que o nosso conhecer casual. Envolve um reconhecimento pleno da identidade de alguém. Ah, entendi. Então o estudo argumenta que o João conhecia a pessoa física, o primo. Sim, ele conhecia o indivíduo ali na Galileia. O que ele não conhecia, porque não tinha sido revelado, era a magnitude messiânica daquela pessoa. Ah, então entra a ideia da revelação progressiva. Exatamente isso. É como trabalhar no mesmo escritório com um colega por anos. A gente acha que sabe tudo sobre ele, conhece o gosto musical, o time que torce. Sabe tudo da vida da pessoa. Mas num belo dia, a diretoria convoca uma reunião e revela que aquele colega é, na verdade, o dono da empresa multinacional disfarçado. Nossa, é o exemplo perfeito. A pessoa física é a mesma de ontem, mas a identidade real reconfigura tudo. E o estudo usa essa falta de reconhecimento prévio para explicar o propósito da água, né? A missão do João. Isso mesmo. O texto analisa a palavra baptizo, que significa mergulhar.
O autor é bem claro ao argumentar que esse mergulho em água era estritamente preparatório. Era só para preparar o terreno. Sim, era um rito público de arrependimento. Israel precisava tomar consciência da sua condição de Hamártia para que o Messias fosse revelado. E ele cita profetas do passado para sustentar isso, certo? Sim, o cumprimento das profecias de Jeremias 31 e Isaías 40. A função do João era preparar a cena. Ou seja, o batismo com água do João não curava o vírus do sistema. A água era tipo um paninho para limpar os óculos da galera. Para eles poderem enxergar quem estava na frente deles. Para verem quando o dono da empresa finalmente tirasse o disfarce. Precisamente. Mas isso traz a gente para um ponto muito crucial. Se a água era só o preparo, qual foi o gatilho? Como o João finalmente teve certeza absoluta dessa identidade oculta? O sinal divino, né? Que quebra a normalidade total. A cena que João descreve é o céu se abrindo e o pneuma, que é o espírito, descendo na forma de uma pomba. É o pneuma descendo do céu. E eu quero te fazer uma provocação sobre a visão do autor aqui. Por que uma pomba? É só uma escolha poética para deixar o momento bonito ou tem uma engenharia teológica pesada por trás? Olha, de acordo com o texto, nada é apenas poético. O estudo conecta a pomba direto ao livro de Gênesis. A pomba do dilúvio. Essa mesma, a pomba que traz a paz, indicando que a ira passou e que há um novo recomeço para o cosmos. Representa pureza e inocência. Mas o autor fala que o símbolo da pomba não é nem a parte mais importante da frase, não é? Não é. O detalhe arquitetônico mais forte do original grego é a palavra que indica que o Espírito desceu e permaneceu sobre ele. Permaneceu. Ou seja, não foi um transe passageiro. Não foi uma experiência espiritual de 5 minutos e acabou. Não foi um arrebatamento momentâneo onde depois a vida voltou ao normal. Exato. O estudo defende que a descida e essa permanência marcam a capacitação para o ministério. Era a prova que João precisava. A grande virada, porque o João foi instruído que aquele que recebesse o Espírito de forma permanente seria o que batiza com o Espírito Santo, não é isso? Isso. A regra que João recebeu foi muito clara sobre esse sinal. O autor deixa muito clara essa hierarquia colossal entre os dois batismos. O batismo com água do João é quase como um símbolo externo. É tipo lavar a lataria de um carro antigo. Ficar limpo por fora, né? Ficar brilhando na garagem. Mas o batismo com o pneuma, com o Espírito que Jesus traz, é uma transformação interior brutal. É trocar um motor velho e fundido por um reator nuclear novo em folha. Nossa, é regeneração e vida eterna. E o autor concorda e reforça isso. Isso prova que a fé depende dessa revelação pelo Espírito, e não por árvore genealógica ou conhecimento humano. O que empurra a gente, sem freio, para o clímax do texto, o grande plot twist, a famosa lente triofanista do versículo 34. Ah, chegou a hora de falar da perspectiva central do autor. Sim, porque com todas essas peças no tabuleiro, o cordeiro, a pré-existência, o sinal da pomba, João conclui dizendo: este é o Filho de Deus. Que no grego é huios toteol. E é aqui que o irmão Marcelo Oliveira amarra a conclusão com a sua tese da teologia triofanista. E a gente precisa ir bem devagar agora, porque a mecânica é complexa. Pode mandar. Como funciona essa perspectiva rigorosa? Então, o estudo faz uma demarcação muito forte. Na visão clássica ocidental, quando a gente pensa na divindade, pensamos em 3 pessoas distintas, certo? Sim, figuras que interagem entre si. Mas no triofanismo que o texto descreve, não estamos falando de 3 pessoas. O autor defende que há uma única pessoa da divindade. Calma, uma pessoa só. Uma única pessoa, o Espírito eterno e invisível. Deixa eu testar essa lógica para garantir que quem está ouvindo acompanha a gente. Se Deus é uma essência única, como o autor explica a cena do batismo? Porque a gente imagina o Filho na água, o Espírito descendo como pomba e o Pai enviando ou falando do céu. Parecem 3 personagens. Parecem, mas o texto tem uma definição exata para cada um. O Pai não é uma pessoa separada. O Pai é o Espírito Santo na sua totalidade onipresente, cobrindo o universo numa manifestação metafísica. Certo, a totalidade invisível é o Pai e o Filho. O Filho não é usado no sentido paternal humano, de biologia ou de uma prole que foi gerada e separada. Não é um filho biológico. Não.
É um termo de ordem criacional. O Filho é esse mesmo Espírito Santo onipresente manifestado num corpo físico, limitado no espaço e no tempo. E a pomba? É o Espírito Santo manifestando-se metafisicamente e visualmente de forma paralela, tudo ao mesmo tempo. Caramba! Deixa eu ver se peguei a visão do autor, tentando usar uma imagem mental. Na visão clássica, são 3 figuras interagindo, como 3 atores num palco. Mas na visão do teofanismo do texto, é tipo um único ator, super genial, sozinho no palco, interpretando 3 papéis simultaneamente. Essa é uma boa forma de visualizar. O pai que envia os sinais, o filho, o cordeiro, que atua no corpo físico visível ali na água, e o espírito que se move de forma metafísica pelo ar. É tudo a mesmíssima essência divina, operando de formas diferentes. Exatamente isso. É tudo a mesma essência encarnada. O autor valida que Jesus é o próprio Deus único que se manifestou no formato de filho para poder interagir fisicamente. É uma mecânica teológica realmente muito complexa e fascinante. A gente percebe como uma cena tão simples de batismo à beira de um rio esconde camadas absurdas de filosofia antiga, etimologia grega e doutrina profunda. Com certeza. E tudo isso condensado pelo autor nestes 6 pequenos versículos do Evangelho de João. É incrível como ele puxa cada fio das palavras originais. Eu poder descavar o texto em vez de só passar olho por cima. Sem dúvida. E bom, isso me deixa com uma provocação final para quem está ouvindo a gente. Manda. Pensando nessa perspectiva teofanista que exploramos hoje, onde o divino não está dividido, mas se manifesta de formas e formatos diferentes para conseguir interagir com a humanidade. Os 3 modos de operação? Isso. Se o infinito precisa se traduzir em formatos físicos e metafísicos, tipo pombas e laços familiares, só para ser minimamente compreendido pelo nosso cérebro humano, até que ponto a nossa linguagem atual ainda limita a forma como a gente entende conceitos universais hoje em dia? Nossa, isso daria um debate inteiro, hein? O quanto da verdade absoluta a gente perde só porque não cabe nas nossas palavras. Exato. Fica a reflexão para todo mundo continuar questionando as raízes e as mecânicas de tudo que leem por aí. Foi um papo excelente. Muito obrigado por destrinchar isso com a gente. Eu que agradeço, foi incrível. Um abraço para quem nos acompanhou e até a nossa próxima exploração.